Só as peças da Avalon Joias podem trazer elegância e sofisticação para todas as suas ocasiões. A Avalon Joias é a melhor maneira de comprar semi-joias online com segurança e qualidade. Temos conjuntos, colares, anéis, brincos e uma variedade de acessórios que você vai adorar, é irresistível. Eu estou usando o meu sempre, agora só falta você. Para comprar é fácil, basta acessar www.avalonjoias.com.br. Eu espero a sua visita. A democracia não é só o regime de governo da maioria. Caso fosse só isso, seria uma ditadura da maioria. A democracia é o regime de governo da maioria, mas com garantias de existência, expressão e proteção das minorias. Além disso, a democracia moderna, ela é também, principalmente, o direito de propriedade, não só a propriedade das coisas, mas a propriedade da própria consciência e a liberdade de pensamento. No Brasil, o regime da ditadura acabou em 1985 e de lá para cá dizemos que vivemos em uma democracia. É certo isso, mas nós estamos contentes com o tipo de democracia que temos? O programa de hoje é sobre democracia. E dados acontecimentos recentes, como vocês sabem, escolhemos um título que achamos muito bem apropriado para o programa. O defunto e a nossa democracia. Hoje nós vamos conversar então sobre o que muda no cenário da política brasileira com a morte do candidato à presidência Eduardo Campos. Boa noite, seja muito bem-vindo à Hora da Coruja. Paulo, boa noite. Boa noite. Eu sei que ficou um nome engraçadinho esse do defunto, não é? Mas ficou bem proposital mesmo, porque eu nunca vi que defunto mais disputado que foi esse, não é verdade? Eu até trouxe aqui, eu peguei aqui na Flix mesmo, um livro meu aqui que a gente tinha deixado aqui para hora das propagandas e tal. Uhum. Porque eu tenho uma frase aqui que tem a ver com essa história do defunto, né, do acontecimento. Porque, veja só, olha, a democracia é um bom modo de se viver, porque ela permite o humor contra ela mesma, estando ele errado, o humor, ou certo. Muito bom. Eu me lembrei dessa frase que eu havia escrito, mas não sabia que livro que era que estava escrito isso, né? Porque nesse episódio, a filosofia política para educadores. Nesse episódio aí da morte do candidato, teve muita gente que ficou se doendo pelo fato de as pessoas criarem piadas e fazer graça da morte de candidato. É não entender a democracia, porque a democracia é exatamente isso, é a possibilidade de você rir dela democracia em todas as suas condições. E a liberdade, né, da democracia pressupõe que a gente não só possa, como deva fazer isso, né? Deva. Eu vi que algumas pessoas ficaram... Porque o político, ele é uma figura pública, sim, mesmo morto. Ele continua sendo uma figura pública, e quando ele for enterrado, ele continua sendo uma figura pública, e quando ele estiver lá no caixão, ele continua sendo uma figura pública, e a hora que ele for passar para os livros de história, ele continua uma figura pública, ele não tem mais direito à vida privada, principalmente depois da sua morte. Então não tem que reclamar de brincadeira, piada, a não ser que uma pessoa individual vá até a casa do morto para fazer a piada na frente da viúva. Não, lógico. Isso é outra coisa. Mas a imprensa, os cartunistas, a população em geral, não só pode, como deve fazer isso. Porque a democracia tem essa capacidade de lidar com tantas coisas, inclusive com a morte. E se a gente não faz o humor da morte, a morte seria insuportável, né? Realmente. Eu lembro que o primeiro político que morreu e que ficou marcado para mim foi o Mário Covas. Sim. Eu estava muito brava na época por causa das mudanças educacionais que ele tinha feito. E aí, quando ele morreu, achei o grande tchan que saiu em todo o jornal que o Covas foi para a cova, né? O Covas foi para a cova. E você gostou, não foi? Eu adorei aquilo. Falei, que legal, né? Olha que bonito, a gente pode brincar assim. Eu cheguei na escola achando o máximo, podendo falar que o Covas finalmente foi para a cova, né? Exatamente. Quer dizer, todos os regimes democráticos,
eles têm essa capacidade de rir deles próprios em todas as suas circunstâncias, as mais trágicas possíveis. Os regimes não democráticos também fazem isso, só que não vem à tona. A União Soviética, nos períodos de maior ditadura do comunismo, a população tinha milhares de piadas sobre a burocracia que não funcionava, sobre os luxos do partido, sobre o quanto os ideais da revolução se perderam. Mas dizia-se que a União Soviética era triste, porque não vinha à tona as piadas, claro, né? Mas na população, no bar, era um conjunto de conversas mais hilariantes possíveis. Eu não lembro de quem que é o quadrinho, agora eu não lembro qual é o cartunista, mas é um quadrinho que eu adoro. Ele é durante a época da ditadura, assim, tá lá o cara recebendo todas as peças de teatro, piadas, cartoons e tudo. Nossa ditadura. Aqui, da nossa ditadura aqui. Ele recebe, né, todo o material artístico para ele carimbar, censurado ou não. Aí ele começa a ler as piadas, as peças, ele ri. Só faz ele assim com a mão na barriga, rindo muito assim. Aí ele, censurado. Aí ele lê, ri de todas as censuradas. Eu acho que é do Enfio isso, não é? Mas é muito bom, é isso, né? É isso. Mas a grande trollagem de tudo isso não foi a questão dos selfies no velório do Campos. Depois a gente conversa sobre isso, tem foto. Para mim, a grande trollagem maior, e aí eu quero que a gente discuta se isso faz parte ou não da democracia, foi um vídeo que uma suposta testemunha tinha visto a questão dos restos mortais do candidato. E a gente assistiu ao vivo isso, né, Paulo? Porque a Globo estava noticiando ao vivo, estendeu o jornal hoje por um período maior de tempo e entrevistou ao vivo um cara que viu ali, foi socorrer as vítimas e que viu os... Gente, eu separei esse vídeo. A gente vai conversar sobre ele. Vamos olhar o vídeo agora. Opa. É o de testemunha, Fábio. O cara das testemunhas, por favor, coloca pra gente. O que ele dá o noticiamento falso. Sim. O Evaristo, estou do lado do Donizete Júnior, ele é um estivador do Porto de Santos, mora ao lado da área onde aconteceu o acidente. Imediatamente ele desceu, vestiu aqui um macacão, luvas e foi tentar socorrer. Vamos ver o que ele viu. O que você viu? A princípio estava na minha sala, quando houve uma grande explosão, um forte estrondo, inclusive minha janela quebrou. Descemos primeiramente para socorrer as pessoas. Foi uma cena lamentável, uma cena muito triste, em ver vários corpos espalhados. Inclusive, um dos corpos era realmente do candidato Eduardo Campos. Você viu? Eu cheguei a ver, cheguei a abrir o olho dele verde. Eu não acreditei, fiquei estarrecido. Um candidato que eu sempre amei, sempre admirei. Várias pessoas caídas, pessoas desmaiadas, entendeu? Quantos corpos você viu? Eu, a princípio, eu contei 5 corpos. O que mais me chocou foi ver o corpo do meu candidato, Eduardo Campos, que ele veio morrer. Sem dúvida, é lamentável. Você chegou a socorrer pessoas que estavam feridas ou você só viu corpos? Eu cheguei a socorrer várias pessoas, até do meu prédio, pessoas que vinham se machucar no deslocamento do ar, pessoas com traumas, pessoas desmaiadas, até 2 crianças totalmente chamuscadas. Começamos a parar os carros, colocar para dentro do carro para levar lá para a Santa Casa. As crianças estavam vivas? As crianças estavam vivas, mas estavam queimadas, né? Porque uma foto cheia de querosene, muito fogo, muito incêndio. É uma cena lamentável, que não desejo para ninguém. Você chegou a ver o avião antes dele cair, não? Não, escutei o barulho dele vindo. Ele veio em diagonal, já veio pegando fogo nas turbinas, né? Com certeza um avião de pequeno porte. Você viu ele pegando fogo? Eu vi ele vindo, pegando fogo da turbina, foi quando ele veio em diagonal e veio a colidir com o nosso prédio do lado. Ele estava virado? Não, ele estava vindo em diagonal, direto. Ele é uma cena lamentável. Mas o que mais me deixou estarrecido foi ver vários corpos dilacerados, inclusive do meu amado candidato. Ok, obrigado, viu, Donizete? São depoimentos fortes, evidentemente, tragédia enorme. E um outro morador aqui vizinho, me disse agora há pouco que viu a mesma cena que a mulher do nosso colega disse agora há pouco, que viu uma bola de fogo passando por entre os prédios e depois caiu. O Evaristo, estou do lado do Donizete Júnior, ele é um estivador do Porto. Obrigada. Gente, vocês conseguem acreditar? Não. Vocês estão conseguindo acreditar que é mentira isso? Esse cara merecia um Oscar. Esse cara é um bom ator, fala sério. O legal dessa história toda, primeiro, é ele chorar.
né? Ele chorou do candidato legal. Mas agora, é convincente. É convincente. Mas isso é interessante pelo seguinte, tem três situações aí que é interessante de notar, né? Uma delas, a primeira delas, é o caráter da mentira. Que uma vez ele dito que ele viu a bola de fogo e tal, o repórter já encontrou um outro morador que viu também. E isso aí vai a bola de neve. Agora, o que tem a ver isso com a democracia? Isso tem a ver com a democracia no sentido da democracia é exatamente a situação, né, onde que se diz assim, a matéria-prima da democracia é a informação. Exato. A matéria-prima da democracia é a informação. Quer dizer, e não existe uma democracia sem uma imprensa livre, no sentido uma imprensa assim, livre, uma imprensa que vai lá investigar os fatos, né? denunciar corrupções. A imprensa e tudo precisa mais. ser livre e precisa ser ativa. Não adianta ela ser livre e ser uma imprensa ruim. Sim. Né? E no Brasil nós temos a fama de ter uma imprensa livre, né? Você pode falar, não é livre e tal. Não, dentro dos padrões ocidentais, até que é uma imprensa livre, né? Não se trata de uma ditadura. E é uma imprensa tida como eficiente também dentro dos padrões ocidentais, considerando que é um país terceiro mundo e tal, né? Aí, né, você vê a estampado a completa inoperância dessa imprensa livre, né? Então você conclui o quê? Você fala, bom, se nesse episódio eu fiquei sabendo de mentiras e o repórter engoliu e a rede transmitiu, imagine aquilo que não é suficientemente de impacto para eu ficar sabendo que foi uma mentira, né? Então você começa, esse episódio é bom porque você vê que a matéria-prima da democracia, que é a informação, em vários outros casos não há o desmentido. Então aí você começa o quê? Você começa a fazer um exame, possivelmente filosófico, do quanto que é possível, né? Não a manipulação, não é a manipulação, nem teoria da conspiração, mas do quanto é possível comer gato por lebre e deixar passar, sem que ninguém note. Depois, lá pra frente, o cara vai investigar que houve aqui, e nesse né, caso, uma notícia que não foi investigada. Essa, claro, né? Então, mas nesse caso, eu vou desmentir pela internet. Eu não vi a Globo falar nada, mas ela deve ter feito alguma nota dizendo que foi um erro, né? Mas existe a questão, Paulo, de que a imprensa quer concorrer com a internet, ela quer concorrer com... Quer dizer, tudo tem que ser noticiado agora. Quer dizer, caiu o avião. Quais foram as causas? Quer dizer, antes de ser investido, não existe mais o tempo. Não. Essa questão da democracia que a gente necessita dela para existir, que é o tempo, é Exatamente. Você elaborar. Nós discutimos isso na vez passada. A gente já conversou sobre isso aqui. A democracia, como a vida, demanda tempo. Quer dizer, o que é a vida? A vida é exatamente as escolhas sobre o uso do tempo. Isso é a vida. A vida é essas escolhas que você pode ter sobre o uso do tempo. E a democracia é a vida social, né? Dizem que um país está vivo quando ele está vivo em democracia, né? Situações de abafamento da liberdade são situações de morte. Então, a sociedade não está viva. Então, a vida individual é uma escolha sobre as possibilidades de uso do tempo e a vida social também, né? O que acontece é que a própria democracia, pela sua aceleração da vida, ela mata o tempo que é o elemento que vai lhe dar a vida. Essa situação contraditória da democracia é que é interessante de olhar, né? Ela precisa informar para ser uma democracia, porque todo mundo tem que estar informado para decidir tudo. Sim. Né? E, ao mesmo tempo que ela precisa informar para que todo mundo possa decidir tudo, ela passa a informar para além da possibilidade de checagem. E aí ela mata as possibilidades de decisão. É muito interessante porque isso acontecia, né, nos anos 50 já nos Estados Unidos e nos anos 60 também, mas não acontecia aqui ainda. E agora está acontecendo aqui, mas com um elemento a mais que é a tecnologia. Né? Quer dizer, nós chegamos numa situação próxima ao primeiro mundo e chegamos também numa situação de uma alta tecnologia que está nos comendo pela perna. Isso me lembra muito um filme que eu assistia nos anos 50, uma série dessas Além da Imaginação, essas séries meio ficcionais e meio de terror, onde o jornalista faz um pacto com o demônio para ele ficar sabendo das notícias. Antes? Não, assim, no momento que elas aconteceram. E depois ele começou a checar que ele estava começando a ficar sabendo um pouco antes.
E depois ele começou a checar que ele não estava ficando sabendo das notícias. Quando ele pensava numa notícia, ela acontecia. Então, por isso ele já sabia. Né? Quer dizer, o demônio começou a tapear ele, o demônio começou a fabricar as notícias a partir do próprio pensamento dele. E isso daí é a nossa democracia. Quer dizer, muitas coisas que acontecem, né? Elas acontecem de tanta vontade que a gente aconteça. Né? Não o caso do avião, mas o caso do cara contando do avião. Você está com tanta vontade de encontrar alguém que tenha visto os olhos do candidato que você encontra. Não, eu né? imagino que se eu fosse jornalista, eu ia achar que essa tinha sido a entrevista da minha vida. Assim, eu encontrei a testemunha perfeita, no momento exato. Né? É o cara que ajudou a socorrer as vítimas, falou quantas pessoas estavam ali mortas, viu as crianças, escutou barulho pegando fogo, ainda abriu os olhos. Quer dizer, a grande marca do candidato. Imagina. Gente, esse cara é um ator fantástico. Agora, o interessante chorando, meu querido candidato. O interessante é, na democracia, o despreparo da democracia. Porque uma democracia pressupõe informadores preparados. E os informadores são completamente despreparados. Por quê? Porque um avião, quando cai, a última coisa que eu espero, principalmente se ele pegou fogo, é encontrar olho verde de candidato. Né? Então, o repórter também mostra um despreparo, uma ingenuidade, uma total, né? O que faz a gente ficar mais preocupado ainda sobre outros casos que são pequenos, né? São pequenos. Ou mesmo os casos que vão ocorrer agora. Por isso que aparece a teoria da conspiração. É isso que eu ia falar agora, é por isso. A teoria da conspiração aparece porque uma parte da população que não acompanha e que toma informação só por cima, ela tem a sensação de que ela está sempre sendo enganada. Né? Ela não tem escolaridade para entender os processos que são possíveis. Né? Então ela só pega essa hora da mentira e da verdade, o jogo entre mentira e verdade. Então ela fica a sensação que ela está sendo manipulada pela telinha da TV. Entrei aí esses dias no barbeiro, os barbeiros estavam discutindo sobre como que todo mundo é tonto, eles falavam. Todo mundo é tonto. Por quê? Porque só ninguém viu que o Neymar não era o Neymar, que foi machucado, entendeu? Era um sócio jogando, mas o Neymar estava preservado. Tanto é que agora, hoje, ele já jogou. É engraçado. Veja, olha o grau de... Né? Às vezes você vê professores universitários envolvidos na teoria da conspiração. Na teoria da conspiração tem tudo. Tem um texto rolando agora na internet, eu gosto disso, porque assim... abra os seus olhos, quer dizer, assim como a testemunha abriu os olhos do candidato, abra os seus olhos e veja o que ninguém quer ver. A questão da Dilma ter aprovado aquela lei de que, não sei se vocês estão sabendo, existe uma lei agora de que todo caso de acidente de avião vai ser... A caixa preta é preservada como segredo. Depois vai ser em sigilo, não pode mais ficar sendo aberto. Isso é correto, tem que fazer investigação. Assim, investigação aberta não é investigação. Só que isso vai acontecer um dia antes do acidente a um outro candidato. Eu fico pensando assim, gente, olha, se fosse mesmo, você poderia até falar que é uma teoria da conspiração, a gente poderia até fazer alguma teoria da conspiração se tivesse sido até com um candidato Aécio, que era o segundo ali. Você poderia até falar, tá bom. Mas o Aécio não tem jeito. O Aécio de avião não morre. Por quê? Porque a hora que o avião dele acontecer qualquer coisa, já tem um aeroporto que ele mesmo fez. Você tá vendo? Em alguma fazenda de algum tio dele, então ele já desce ali. É inteligente. Falando em Aécio, ele foi a segunda figurinha desse episódio. Desse show. Porque o Aécio... Como é que é? Um freak show, né? Foi um freak show total. Até porque, não sei se você está sabendo, a família agora vai entrar na justiça para que os candidatos, os outros candidatos que não sejam do próprio partido, não possam usar as fotos do campus. Que nem, por exemplo, sei lá, a Dilma lá chorando no caixão do campus. Não pode usar por quê? Não vai poder. Eles vão entrar na justiça para não poder usar não falei isso como campanha, né? Nada, no Brasil não pode fazer nada. É uma democracia cada vez mais Por isso que eu falei, eu gostei desse tema. Regras e regras e regras. Por isso que eu gostei da gente colocar o tema como sendo do defunto, porque assim, o defunto está sendo disputado agora. Né? Mais do que era antes. Primeiro, todo mundo vai votar nele. Né? Agora todo mundo... O Eduardo Campos está eleito, né? Se fosse se nós tivéssemos um povo mais com melhor humor do que temos, o Eduardo Campos seria eleito. Porque nos anos 60, nós elegemos aqui em São Paulo como é que chama? O Cacareco. Né? O Cacareco era um hipopótamo, um rinoceronte, não lembro se era eu sei que eu era garoto, nos anos 60, nós elegemos o Cacareco, ele foi um dos candidatos mais bem votados aqui de São Paulo. Naquela época nós éramos um povo
Não é que nós não tínhamos consciência política, nós tínhamos muita consciência política, mas nós tínhamos humor. Né? Agora, nós não temos nem consciência política, nem humor. Por quê? Porque o pessoal não vai nem votar no campo, deveria votar, porque ele foi exposto na mídia, tanto, então agora pessoal, foi exposto na mídia. Tanto é que... A candidatura deveria ser essa aqui, ó, Carlinhos Brown e Eduardo Campos, que são os dois caras que mais aparecem na televisão falando de redemocracia. Com certeza. E agora, não sei se você viu as consequências disso, né? O Datafolha publicou uma pesquisa hoje de que a Marina e o Aécio já estão empatados no segundo lugar. Claro! E que, numa disputa de segundo turno entre Dilma e Marina, estaria tecnicamente empatados. Mas aí até foram perguntar para o Roberto Amaral, né? Olha, o que você está achando disso? Se a Marina for mesmo, que eles vão decidir Roberto Amaral, presidente do PSB. Porque só amanhã, na verdade, o PSB vai decidir se a Marina vai mesmo ser a candidata, agora a presidente. E aí foram perguntar para ele, né? Tem que ser ela, porque, pô, você não tá vendo? Ela vai conseguir pau a pau ali com a Dilma. Ele falou assim, gente... Calma, vamos com calma. Vocês estão vendo que é por causa de tudo que aconteceu, né? Lógico, aí o que vieram falar pra ele? Ah, você não quer a Marina, então. Você não quer a Marina lá no seu... como ele falou assim, só um idiota consegue imaginar que eu não ia querer, sendo do meu próprio... Não tem nada a ver. Ele sabe perfeitamente que daqui uma semana a intenção de voto volta de novo a se estabilizar dentro do regime pragmático e não emocional. Eu fico imaginando... Nem ideológico, nem emocional. Ela volta ao regime pragmático. A pessoa começa de novo a votar em quem tampou o buraco na frente da casa dela, em quem deu a condição dela viver melhor. Em quem fizer uma boa campanha na televisão, porque a gente sabe o quanto que isso mas a boa campanha na televisão, numa democracia como a nossa, ela é uma boa campanha na televisão se ela tiver informação correta. Se ela tiver informação falsa, ela gera um bolo de neve falso que qualquer um desmonta. E é possível desmontar. Então, o candidato que pensa que ele vai mentir e ele vai levar... Ele está errado. Não, ele tem que ser... Tá completamente se ele quiser errado. mentir, errar, ele tem que ser bom que nem esse cara que mentiu aí para conseguir Mas levar quanto tempo durou a mentira coisa. dele? Não, lógico. Entendeu? Então, a mentira na democracia, ela tem a perna muito mais curta do que as pessoas pensam. Realmente. Né? As pessoas falam assim, não, eu vou mentir para ganhar a eleição. Na atual circunstância da democracia, não dá tempo. Não dá tempo. No dia seguinte... ele já está ferrado. Realmente. Entendeu? Então, a democracia ela tá vivendo um momento contraditório exatamente por causa disso. Por quê? Ela precisa de tempo, ela não tem tempo. Então, ao não tempo dela, cria essas duas circunstâncias. O cara que mente cai, mas também o eleitor não tem tempo para amadurecer outra proposta. Então a gente vive sempre na proposta negativa. O voto no Brasil, cada vez mais, é um voto negativo. Não deixar o outro entrar. Mas aí, depois a gente vai conversar sobre isso que eu pensei agora. Mas a Vera Bosco estava falando que, primeiro ela me lembrou os olhos verde e azul, porque tem hora que fala verde, tem hora que é azul e fica nessa discussão. E outra que ela falou assim, que o macaco Tião também foi eleito no Rio de Janeiro. Eu cheguei a comentar isso, se as eleições fossem ainda daquele jeito que o Paulo votou pela última vez, que é de cédula, que só assim, fica por baixo do pano, mas o Paulo, ele não conhece urna eletrônica, viu? Não conheço, não vou conhecer, porque eu não voto. Eu gosto da democracia, luto por ela, acho que tem que melhorar muito, a democracia tem que melhorar muito, mas eu não voto negativo. Eu prometi para mim mesmo, lá nos anos 80... Mas se você tivesse candidato, você votaria positivo. Sim. Então é um problema de você não ter candidato. Essa é a questão. Eu não vou votar para impedir o outro. Não vou, não tem essa critério na minha cabeça. Isso aí é conversa da ditadura. Vamos votar no MDB porque só temos o MDB. Depois vamos votar no PMDB porque senão a Arena ganha. É mais ou menos aquela coisa assim. Agora chegou o momento então por quê? Não, senhora. Não tem candidato. Por que não? Aí entra a história da democracia que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma democracia, Fran, que tem... As pessoas, não estamos vivendo uma democracia. Claro que estamos vivendo numa democracia. Anda pelo mundo aí, você vai ver que isso é uma democracia. Agora, uma democracia liberal como esta, ela precisa ser aperfeiçoada. De que maneira? Nós não podemos ir pelo caminho que foram os países industrializados, onde o aparato econômico
não deixa as pessoas mais escolherem aqueles que vão ser postos para serem escolhidos. Então, em todo lugar, você tem um menu pronto. Isso no Brasil está o PF. É um prato feito. É um prato feito. Quer dizer, você chega num lugar que na verdade, supostamente é um self-service, só que você chega, tá lá o prato feito para você. E aí vem um imbecil na internet outro dia me dizer a seguinte coisa, que eu não posso reclamar porque eu não votei. Claro que eu posso reclamar. Eu posso reclamar muito mais do que qualquer outro por não ter votado. Por quê? Porque eu estou reclamando de uma situação anterior que ele nem está notando. Qual? A de que nós estamos engolindo um prato feito desde 89. Quer dizer, nos anos 80, nós ainda participamos da confecção das candidaturas. Agora ninguém participa mais de nada. É o caciquismo completo. E um caciquismo atrelado a um poder econômico que não aparece, né? Que são principalmente as empreiteiras. Então, isso não pode continuar. Isso se continuar, a nossa democracia não vai ser uma democracia de fachada, vai ser uma plutocracia rápida, né? E depois não volta mais. Nós acostumamos com isso e depois não volta mais. A gente tem que pensar o seguinte, a nossa democracia é muito jovem, como eu falei agora no começo do programa, quer dizer, de 85. É jovem, para uma democracia ela é jovem. Ela se deteriorou muito rapidamente, exatamente pela sua juventude. Esse é o detalhe. Isso é tão fantástico, Fran, que hoje partidos pequenos ideológicos têm briga de cacique. Sei. Sabe? Partidos pequenos, ideológicos, que você pensa que não tem dinheiro, recebe dinheiro de empreiteira. Mas aí o que a gente poderia fazer? O quê? Uma reforma política resolve isso? Não, é claro que é uma reforma política, mas isso não parte de quem está hoje usufruindo. Não, lógico que não. Isso depende do quê? Depende da população começar a questionar essa democracia. Nós começamos a entender o seguinte, que criticar a democracia é um ato fundamentalmente democrático. Porque até pouco tempo atrás, criticar a democracia significava o quê? Querer voltar à ditadura. Medo, talvez, de voltar a essa ditadura. Né, o Ulisses Guimarães, por exemplo, dizia muito isso. Né? Quem critica o Congresso é porque não conhece o Congresso, porque no Congresso se faz muito boa coisa. Quer dizer, eu acho que já passou essa época da proteção do Congresso. Nós já estamos tranquilamente, ninguém quer ditadura, ninguém quer voltar nada, não tem golpe nenhum, não tem absolutamente nenhum grupo militar armado. Essa conversa de imprensa golpista, isso é bobagem do PT. Saiu na Wikileaks. Uma tonteira. Né? Quer dizer, nós estamos numa democracia que, primeiro porque todo mundo está ganhando com essa democracia. Todo mundo está se elegendo e sendo derrotado, depois volta. Então, a população, os políticos se acostumaram com a democracia. Segundo que nenhuma força militar quer participar de política mais. Eles já se profissionalizaram, então na deles. Eles querem viver o serviço deles. Outra coisa é que não tem clima ideológico para golpe nenhum. Democracia é um valor universal para a maioria das pessoas. Democracia conservadora, democracia um pouco mais progressista, mas ela se institucionalizou. O problema agora é ter a coragem de criticar a democracia. Falar, não, essa democracia que está aí, ela rompe com alguma coisa que é a democracia que eu quero. Qual? Eu quero poder, né, não encontrar o prato feito, eu quero poder participar da construção desse prato. E eu entrando nos partidos que estão aí, ou fundando outros partidos, não está resolvendo, porque esse mecanismo está viciado. Então eu vou ter que começar a fazer o quê? Eu vou ter que começar a mostrar insatisfação com a democracia. Então eu quero aproveitar. E é por isso, e o governo percebeu isso, porque a campanha para votar está assustadoramente massacrante. Né? Vote, tenha que votar. Por quê? Porque as pessoas sabem que no Brasil o voto não é tão obrigatório. Porque se você pagar R$5, você não precisa votar. Né? A multa para quem não vota é R$5. Então acabou. Mesmo funcionário público, vai lá, pagou, acabou. Né? Então não é tão obrigatório assim como se diz. Tá, a campanha pelo voto, o voto livre, também não tem muito sentido, porque o voto não é tão obrigatório quanto se diz. Você pagou R$5, a multa acabou. Né? Aliás, nem precisa pagar. Se você entrar com um recurso que você não tem dinheiro para pagar, nem pagar você paga a multa. Então não é obrigatório o voto no Brasil nesse grau. Né? O problema é que nós temos que mostrar insatisfação. O voto branco, então, eu não estou pregando o voto branco, o voto nulo, mas eu estou pregando a insatisfação, a crítica. As pessoas falaram, peraí, eu não escolhi esse cara.
Eu não vou escolher esse cara porque eu não escolhi esse cara. Entendi. Né? Olha, o Wesley Souza, ele pergunta duas coisas. Uma é sobre justamente o que você acha sobre o voto nulo. E o outro, se você acha que esse horário político agora da Marina, né, caso ela seja candidata, vai ser no sentido emocional, de querer fazer com que o povo chore e tudo mais. Não, eu tenho medo, eu tenho um medo terrível de candidato messiânico. Né? O candidato messiânico é aquele candidato que é ungido. Então, primeiro que eu acho que foi deselegante da parte da Marina a declaração que ela deu. Né? Deselegante, quer dizer, você dá uma declaração, morre o seu candidato, você avisa. Se você dá uma declaração que foi por providência divina que você é candidato, acabou. Foi muito impensado foi falar isso, né? Foi completamente impensado. Mas agora, o problema não é a indelicadeza. O problema é o que passa na cabeça dessa moça ao falar essas coisas. Ou seja, ao falar essas coisas, ela revela que ela não está brincando, que ela realmente pode estar acreditando nisso que ela fala. Né? E dado que ela tem ligações religiosas muito fortes, ela pode efetivamente acreditar. Se ela acredita nisso, nós estamos roubados. E nós estamos roubados. Porque o candidato messiânico, que ele acredita que ele é ungido, é a pior coisa que pode acontecer. Ó, nós estamos numa coisa complicada, porque um acha que é ungido, o outro acha que é intocável. Não, a Dilma também se acha ungida às vezes. Ela se acha intocável. Né? Não, às vezes ela se acha intocável e ungida. Por quê? Porque quando você é ungido por Deus, né, você tem força. Mas quando você é ungido pela história, ou seja, fui guerrilheira, passei por tortura, e tive câncer e agora estou aqui, né? Também é uma forma de ungir. Sim. Entendeu? Certo. Outra coisa o Aécio também, às vezes, tem esses lances de ungido. Sou sobrinho do Tancredo, né? Então, veja agora, eu vou derrotar o PT, que é autoritário, do mesmo jeito que o meu avô derrotou a ditadura. Quer dizer, não estou dizendo que ele diz isso, mas começa a se criar uma aura, né, que também leva o cara a se achar ungido. Uns já se acham, os outros são construídos pela sua própria propaganda e começam a acreditar que são ungidos. Então, esse tipo de gente, para mim, é muito perigosa. Porque é gente que ouve pouco, né, e é gente que se deixa dominar pela sua própria propaganda, pela sua própria mentira. Isso é um perigo. Então, falando nisso, vamos voltar agora àquele caso do Aécio. A gente estava falando do Aécio porque ele foi o segundo protagonista desse grande show. Do freak show. Desse grande freak show que a gente está conversando aqui hoje. Tem um vídeo do Aécio, eu vou pedir para o Fábio colocar para a gente. Vocês vão ver o problema de ser um candidato, gente. O que uma campanha presidencial faz com uma pessoa. Vou pedir para o Fábio colocar o vídeo, por favor. Opa, consegue colocar, Fábio? É o vídeo do Aécio. Convivi com o Eduardo por mais de 20 anos e tenho por ele uma admiração que não terminará com a sua morte trágica. Convivemos muito durante vários momentos importantes da vida nacional, fomos governadores de estado juntos e Eduardo fará uma falta imensa à política nacional. O fato de estarmos em partidos diferentes nunca impediu que conversássemos sempre sobre aquilo que interessava ao Brasil. É fantástico, né? Aí você fica imaginando assim, tudo bem, eu falo que alguns sorrisos são de nervosismo, mas aí não era o caso, né? Tudo assim, não. Eu adorava o Campos, a gente conversava sobre o Brasil, ele morreu, sobrou um pedaço só, não, né? Todo mundo notou que ele estava querendo sorrir. Estava um sorriso, mas né? Isso é um outro problema da democracia, né? Que é o problema do treinamento. Do treinamento, quer dizer, quando você participa da política popular, chega um determinado momento que tem gente que já nasce assim, né? Tem gente que já vem de situações que está conversando com um, está conversando com o outro, pouco importa. Tipo Lula. Não, o Lula é um dos poucos candidatos que se importa com cada pessoa que ele fala. Que tanto importa, agora entendi que você falou certo. O Lula é diferente das outras pessoas, porque
E quando ele conversa realmente com a pessoa. E ele sabe que tom usar com cada pessoa, Não, o e tipo de ele palavreado. realmente... você nunca viu o Lula cumprimentar uma pessoa olhando para o outro. Ou fazer como o Sarkozy que tirou o relógio quando foi dar a mão para as pessoas. Eu não estou falando que isso é virtude ou defeito. Eu estou falando que é pessoa que fez muita política real. Né? Fazer muita política real significa o quê? Significa ir lá no bar, beber a cachaça com o cara, mas não beber na campanha, beber sempre, tá sempre. Então é um cara que percorreu o Brasil todo. O Lula é um cara que percorreu o Brasil todo, é o único candidato na história brasileira que percorreu o Brasil todo. Ficou 3 anos só fazendo isso. Ninguém tem saco para fazer isso. Né? Mas para ele, foi ter saco? Não. Ele queria fazer isso, ele gostou de fazer isso, ele gosta de fazer isso. Para ele, não é um sacrifício a política. Para as outras pessoas, a política é um sacrifício. Para o intelectual, que não é o Fernando Henrique, a política era um sacrifício. Ele gostava da política parlamentar. Uma vez o Fernando Henrique definiu o PT e o PSDB exatamente por isso. O PT é um partido de movimento, o PSDB é um partido de congresso. Ou seja, o PSDB é um partido onde o candidato se oferece, enquanto que o PT era um partido onde o candidato não se oferece, ele nasce do movimento social. Então isso dava diferença. Né? E você precisa realmente ter as duas coisas. Mas isso dava diferença, porque para o Fernando Henrique, você lembra o Fernando Henrique comentando o Serra? O Serra andando de bicicleta, falaram para o Fernando Henrique assim, você vai andar também? Não, isso aí eu já fiz, agora é sua vez. Né? Agora é sua vez. Quer dizer, eu não tenho saco para isso. Né? Agora o Lula não. O Lula é capaz de tirar fotografia porque ele gosta do negócio. E ele está no meio das pessoas, batendo boca, conversando, ele gosta disso. Mas é a vida dele. No caso do Aécio... Agora, então, chega o Aécio, né? O que é o Aécio? É um cara que não tem vida popular, né? Como todo o PSDB. Você não tem nenhum candidato no PSDB, o PSDB, como o Fernando Henrique definiu, é um partido de congresso, do conchavo no parlamento, né? Quando esse cara tem que fazer a campanha popular, ele tem que ser treinado. Porque e para ser treinado, ele vai para a televisão, então ele tem o quê? Os marqueteiros que vão treiná-lo. E treinam ele o quê? Para ele sorrir quando ele fala. Lógico. Então isso fica automático. Botou uma câmera na frente dele, ele fala sorrindo. E aí ele dançou nessa, porque nessa não era para ele falar sorrindo. Aconteceu isso com a Marina também. Ela foi tirar foto no caixão do cara. Eu acho que eu peguei essa foto. Né? Eu tenho umas 3 fotos que eu separei. Vamos pedir pro Fábio colocar as fotos pra gente ver? Tem 3 fotos. Uma... essa é do Pitoco, não era essa, eu devo ter mandado foto errada, mas ele é lindo, é um selfie do Pitoco, ficou bonito. Esse é um selfie feito com a viúva. Um cara foi lá no enterro, chegou viúva, tira um selfie comigo pra eu botar no Facebook, eu vim ver aqui o mas essa aí, do seu marido. Essa aí ainda tá um sério, tem uma foto da viúva com outro. Olha lá, olha essa aqui. Essa é a da Marina. Essa é fantástica, né? Porque ela tá assim, ela tá posando pra aquela posição do Obama, né? Das eleições, tá posando, tem um cara sorrindo atrás e eles estão em cima do caixão. Tem mais alguma, Fábio? Essa é ótima, essa é freak show. Não, né? Essas duas. Mas tem mais uma ainda, da própria viúva, tirando um selfie em cima do caixão com um cara e os dois estão sorrindo. Não é que eles estão desrespeitando o morto, não é isso que eles estão desrespeitando. É o quê? É o treinamento que eles receberam. E ela falou que vai estar na campanha política, Paula. Ela já falou que ela vai acompanhar. As pessoas são treinadas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, você pode estar uma catástrofe. Antes do selfie, antes da internet, eu trabalhei nos Estados Unidos, você pode estar uma catástrofe. Botou uma câmera na frente do americano, ele sorri. É um treinamento desde pequeno, então faz parte. E nós estamos recebendo essa cultura. E aí vai aparecer no freak show, né? Por quê? Sabe o que fica Porque aparecendo? Eles vão perdendo a nossa espontaneidade. Mas não só, fica aparecendo quando você ensina uma coisa nova para uma criança, Também. uma palavra nova, ela não sabe muito bem onde usar a palavra, então ela fica jogando em vários diálogos para ver onde que encaixa melhor essa palavra. Fica aparecendo uma coisa nesse tipo. Sim, a pessoa que não está muito tão acostumada com fazer política, com tudo, ela fica, o que está rolando? O selfie. Então vamos jogar selfies em várias situações, ver onde cola, onde não cola. O Wilton acabou de perguntar, Paulo, quais são os termos gerais, em termos gerais, ele pergunta, quais são os limites da nossa democracia hoje? Os limites da nossa democracia são os limites que o John Dewey denunciou
nos Estados Unidos nos anos 10, nos anos 20, nos anos 30. As mesmas coisas. Nós estamos passando pelos mesmos problemas da democracia americana na sua pré-guerra, no pré-Segunda Guerra Mundial. Que é o quê? Nós temos, de um lado, né, um parque industrial, empresarial e comercial, um parque empresarial que não é brincadeira. Ele não é brincadeira. Ele não é o parque empresarial da Argentina. Ele é um parque empresarial respeitável. Você não, uma Odebrecht, as companhias brasileiras, elas são companhias internacionais, são multinacionais, são poderosíssimas. Então, elas passam a influenciar, e isso é natural delas, com o poder econômico, as nossas eleições. Os Estados Unidos passou por isso, o John Dewey, naquela época, denunciou isso e dizia a seguinte coisa, né? O John Dewey falava assim: nós estamos numa encruzilhada entre a América e os Estados Unidos. A América é um sonho de liberdade. Os Estados Unidos são um aparato industrial militar. São a mesma coisa geograficamente, ele dizia. Nós, americanos, que chamamos a América, Estados Unidos e América a mesma coisa, né? Nós temos que saber que são duas cabeças. Uma cabeça é o sonho de liberdade, que é a cabeça democrática. A outra cabeça são o Pentágono e o capitalismo. Quem vai sobreviver? Será que eles são possíveis de sobreviver juntos? É isso que o John Dewey perguntava. E nós vimos toda a história americana, né, que é uma guerra contínua entre essas duas cabeças. Né? É uma guerra contínua. Todos os dias a população tem que domar a plutocracia do Pentágono e do aparato industrial, do aparato militar americano. Quer dizer, a gente vive isso todos os dias. Né? E os Estados Unidos ainda não terminaram a sua revolução. A Revolução Americana não terminou, ela está andando. Né? Nós poderíamos olhar para essa história e perceber que nós estamos passando exatamente isso. Os nossos empresários estão fortalecidos e querem comandar economicamente o governo, obviamente. Né? Então, esse é um limite. A população tem que reagir a isso. Ela tem que perceber que está acontecendo isso. Então, né? Existe uma boa campanha que começou a ser feita agora aqui em São Paulo, do Greenpeace. Eu vi hoje no jornal. Sim, mas deixa eu falar da outra. Pode, porque são dois desculpa, impasses. pode O falar. outro é o caciquismo. Que também, esse nos Estados Unidos diminuiu. Por quê? Porque nos Estados Unidos tem um mecanismo para você diminuir o poder de cacique, que é o imposto de renda. Quando alguém começa a despontar e começa a fazer gangsterismo, pega igreja, pega sindicato, pega empresa e começa a se montar como um político poderoso, ele é cortado pelo imposto de renda rapidinho, né? Porque ele tem que apresentar de onde é que vem esse poder dele. E aí, meu amigo, não tem escapatória. Então os Estados Unidos conseguiu diminuir o caciquismo. Tanto conseguiu diminuir que Obama não é um cara rico, né? E é presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, e é um cara que saiu da base. Saiu da base do Partido Democrata. Não é um cara que caiu do céu. Pelo contrário, ele enfrentou uma poderosíssima máquina de clã, que era os Clinton. Né? E ganhou dos Clinton. Então você mostra que o caciquismo, a democracia americana conseguiu, se não extinguir, ela conseguiu segurar. Né? Mas ela não consegue segurar o aparato industrial militar. É importante a gente imaginar que... Então o nosso caso é esse. Nós temos que ver se nós conseguimos segurar as duas coisas. Eu acho que se você tem aqui... O cacique tem que ser denunciado. Independente se são partidos grandes ou pequenos, você tem que ter um número grande de candidatos onde as pessoas que participam daquele partido votem realmente para saber quem que é o candidato que as pessoas que você quer votar. A gente não escolhe candidato no país, né? É estranho uma democracia que vem de cima para baixo. Primeiro, nós temos que forçar cada vez mais o mesclado entre o candidato individual e entre o candidato de partido. Tem que ter uma reserva de vaga para candidatura individual. Isso aí, nós fizemos reserva de vaga... Como aprimoração da democracia, você acha que esse é um dos passos para a gente aprimorar a democracia no país? O segundo passo fundamental é nós termos uma lei que proíbe, que cerceie o Congresso de aumentar o seu salário indefinidamente. Quer dizer, os parlamentares não podem ser... Os parlamentares têm que ter dinheiro. Sem dinheiro não se faz política e gera corrupção. Mas os parlamentares não podem ter dinheiro a ponto de descolarem da sociedade.
Se você pegar o salário de um deputado, ele não é alto. Mas se você pegar a quantidade de mordomia que ele tem, dele Sim. não pagar coisas, isso gera uma coisa que descola ele da realidade. Ele não tem orçamento. Por quê? A mulher dele, os filhos, não sabem fazer a conta do final do mês. Não tem importância que o salário é alto. O importante é, sendo alto, fazer a conta do final do mês. Agora, quando você não faz conta nenhuma, porque tudo é pago pelo Congresso, aí você descola da sociedade. Então, esse é um outro ponto que tem que rever. Né? Entendi. Agora, Deixa eu falar que o Greenpeace fez uma boa campanha aqui em São Paulo. Não sei se você viu, Paulo. não vi. Qual? Que a gente estava falando sobre uma boa forma de se aprimorar a democracia é fazendo a crítica à democracia. E o Greenpeace fez uma boa crítica que é colocando nos pontos de ônibus de São Paulo a foto do Alckmin com a Dilma e uma campanha política dos dois da última eleição, que foi a seguinte: em 4 anos o São Paulo vai ter dobrado o número de metrô. Aqui. Sei. Assim, em 2014 você não tem mais que se preocupar, porque a gente vai ter dobrado o número de linhas Sei. de metrô aqui de São Paulo. Então, colocar uma promessa de campanha de 4 anos atrás estampada em todos os pontos de ônibus. Sei. Isso é ótimo, é excelente. Quer dizer, vai relembrar as pessoas que, na hora de votar, falam: o filho da mãe prometeu isso mesmo. Até porque a gente esquece, né? É uma democracia que se esquece muito rápido das promessas de campanha. É um dos países onde menos se cumpre as promessas. É incrível que aqui um candidato promete coisas absurdas que a gente sabe que não tem como ser cumpridas, fica por isso mesmo, não existe ninguém para chegar e falar: olha, você não pode fazer esse tipo de promessa. Você está brincando com a cara tá fazendo graça na cara das pessoas, né? Você não pode permitir isso. E as promessas que poderiam ser cumpridas não são cumpridas e tudo se esquece. Chega a próxima você vê candidatura e não acontece nada. Quando você não pode cumprir uma coisa, você promete uma coisa e você acredita, né, que você vai fazer. Ninguém promete as coisas que não vai fazer. Isso aí é coisa do Paulo Maluf. A maioria dos candidatos hoje, né, já ultrapassaram essa fase de prometer. Eles têm mais cuidado. Né? Mas, então, quando eles prometem, faz o programa do partido, eles têm esperança de conseguir. Qual é o problema? O problema é que quando eles não conseguem lidar com o fracasso. Eles não lidam com o fracasso. Eles não são capazes de chegar na televisão e falar assim: olha, nós estamos lutando para conseguir e fulano é que estão impedindo. Eles não fazem isso. Por quê? Porque fulano estão impedindo por debaixo do pano. Através do controle do caciquismo e através do controle do poder econômico. Então eles não são capazes de nomear os seus adversários no governo. A democracia americana conseguiu lidar com isso. Quando o Obama não consegue uma coisa, ele vai para a televisão e ele aponta quem são as pessoas que não estão deixando ele conseguir. É verdade. E ele tem feito isso até mesmo em situações que ele não poderia fazer. Como, por exemplo, ele prometeu que ele não ia pôr homens no Iraque. Agora, precisou pôr, né? E ele não pôs. Ele bombardeou por avião, com drones, mas ele não pôs tropa. Por quê? Porque é uma promessa de campanha de não ir. O candidato adversário dele, né, que quer se eleger pelo Partido Democrata, é a Clinton, é a Hillary. E ela está batendo essa tecla. Não, tem que pôr sim, quer dizer, entendeu? Ela está se aproveitando porque ela vai ser candidata. Sim. Né? Já está preparando o discurso contra os republicanos, que pedem para pôr. Né? Então você veja que no caso do programa de saúde pública do Obama também, ele foi na televisão várias vezes dizer para os republicanos: é fulano, e do meu partido é fulano, que estão impedindo. Por quê? Porque o candidato já conseguiu escapar do caciquismo. Aqui não, aqui o candidato está preso ao caciquismo e preso ao poder econômico. Então, Paulo, mas 2 perguntinhas que eu acho interessante a gente fazer antes de encerrar. O César Marx fala que essa história de caciquismo do Brasil, que é, na verdade, quase que uma herança, né? Ele lembra o próprio Campos. Assim, você aqui no Brasil, né, você não é candidato, você herda. Seu avô foi, seu pai sua mãe seu irmão, seu primo. Agora já queriam colocar o filho dele, que tem 20 anos, para participar da campanha. A população brasileira ela é tão... tem uma mentalidade, nós temos uma mentalidade tão colonial, tão do senhor de escravo, do senhor de engenho, o homem da casa grande, da herança. Nós temos uma mentalidade tão forte que a população mais pobre, principalmente,
mesmo as classes médias, não aceitam candidatos novos. Ela não aceita aquela pessoa que não é ungida pela tradição. Então, quais são os 2 melhores candidatos que nós tivemos aí? Né? São três pessoas que não são ungidas por herança, que é o Jean Willis, o Romário e o Tiririca. É incrível. Eu pago minha língua toda vez que fala desses Essas três pessoas foram malhadíssimas na entrada, por quê? Porque não são filhos de político. Porque ex-Big Brother, o outro é comediante, o outro era jogador de futebol, realmente. Então, essas pessoas não podem ser candidatas. Não podem ser candidatas. Elas viram... Qual é o staff da... O interessante não é o rico falar isso. O interessante é o pobre falar isso. Ele se proíbe de participar. É mesmo. Né? Ele se proíbe de participar. Sim. É isso. Dizendo que é a herança. O cara tem que ter herança. Quem é fulano de tal? Ele tem que ter é um histórico. Ele tem que ter passado pelo DES, pelo menos na universidade, ele tem que ter participado ali das eleições da universidade. Depois tem, quer dizer, tem que fazer carreira política. Tem que fazer carreira. De preferência, carreira familiar. Tem que apresentar um background político. A Dilma tem que ser perseguida. Né? O Aécio tem que ser sobrinho neto do Tancredo. O Campos tem que ser sobrinho, tem que ser neto do Arraes. Quer dizer, isso é um empecilho para a democracia. Esse passado nosso que não passa, né? Esse passado nosso que não passa, é que precisa ser um... Quer dizer, o que eu estou falando aqui, eu pus nesse livro aqui também, quer ver? Nesse aqui. A filosofia como crítica da cultura. Eu pus também isso aqui, que é uma tirada a partir da Hannah Arendt, que eu falei assim, a democracia está sempre associada à liberdade de escolha no imaginário popular. Então, quando você pergunta no imaginário popular, o que é democracia? É a liberdade de escolha, é poder escolher. Quase todo mundo fala isso. Né? Mas raramente associada à liberdade de ter a liberdade de escolha na mentalidade dos governantes. Então, liberdade de ter a liberdade de escolha, né, na cabeça dos governantes, isso não é democracia. Por quê? Porque eles acham perfeitamente que a liberdade de escolha já basta. Agora, a liberdade de ter a liberdade de escolha, eles não querem. Então, quando a gente romper com isso, a gente começa a dar um passo numa democracia melhor. Né? Inclusive, o César Marques contou aqui uma piadinha, que teve um professor que morou na Rússia um tempo, e ele estava contando aqui que esse professor sempre contava que a piadinha que rola lá na Rússia, né, e ao mesmo tempo não deve ser muito bem uma piada, né? Se chegava lá para votar, os caras já te entregavam o envelope fechado. Aí um dos caras se revoltou. Falou, não, você não sabe que voto é secreto? A cara falou, lógico que eu sei, tanto é que seu envelope tá lacrado, não abri, não é pra você saber em quem você tá votando. Bota aí na urna logo essa porra, meu. É secreto, pô. Exatamente. Não é isso, gente? É tão secreto que você mesmo não sabe. Você mesmo não vai saber em quem você tá votando. Bom, vocês sabem que agora, até as eleições, o Hora da Coruja ao vivo é às 22 horas de segunda-feira, tá bom? Na terça-feira vai reprovar. Depois das eleições... reprisar. Depois das eleições, a gente vai voltar ao nosso horário tradicional. Mas ao vivo. Então, eu adorei a participação hoje, muita gente participou, muita gente nova participando aqui do Hora da Coruja, bem-vindo sempre. Então, vocês sabem, segunda-feira que vem, excepcionalmente até as eleições, a gente estará de volta aqui esperando vocês. Um abraço e até lá. O Hora da Coruja terminou aqui, mas os seus estudos não precisam parar. Você pode adquirir o novo livro do filósofo Paulo Giraldelli Jr., A Filosofia como Crítica da Cultura. Nele você vai encontrar temas muito interessantes sobre a televisão brasileira, a sociedade e a cultura, como o Big Brother Brasil, o Pica-Pau e muitos outros assuntos. Você pode pedir o livro diretamente para o livreiro da sua preferência ou então acessar o site de qualquer editora do país. Com certeza eles já têm. Só falta você ter esse livro, não é mesmo? Então compre já!